Quando ela e sua mãe estacionaram sua caravana para a noite, ela conta à filha uma antiga história sobre como seu reino costumava ser a terra das fadas que amavam coisas belas e divertidas e como viveram tranquilamente por centenas de anos. A criança encantada assiste enquanto sua mãe derrama um pouco de açúcar na mesa e comenta sobre o estado terrível atual das fadas. Sua mãe explica que 500 anos atrás, os humanos se rebelaram e fizeram das fadas seus servos. O consenso é que as fadas eram muito relaxadas, e é por isso que perderam para os humanos, mas ela pensa de outra forma e sustenta a opinião de que havia simplesmente menos fadas do que humanos. Enquanto isso, ela estava criando uma bela e detalhada escultura de fada com açúcar, que deslumbra a criança. Ela raspa um pouco e dá para a criança comer. A criança adora o sabor. Ela continua a explicar que as confecções de açúcar são um alimento sagrado, pois prolongam a vida das fadas e trazem boa sorte aos humanos. As fadas foram as primeiras a fazer essas confecções de açúcar e a dominar o método de refinar maçãs de açúcar em açúcar prateado. É por isso que os artesãos do açúcar, especialmente os mestres de açúcar prateado, nunca devem menosprezar as fadas e devem fazer amizade com elas, prometendo fazê-lo. O tempo passa, e uma jovem de 15 anos fica parada sobre o túmulo de sua mãe, relembrando aquela noite. Ela coloca algumas flores no túmulo enquanto ora pela proteção de sua mãe, preparando-se para iniciar sua jornada para se tornar uma mestra de açúcar prateado, como sua mãe. A jovem termina de fazer suas malas e verifica a carruagem antes de sair. Jonas a chama para esperar, exatamente quando ela está prestes a partir. Ele começa a repreendê-la por partir sem dizer adeus a ninguém. Ela se desculpa, mas sabe que, se o tivesse feito, ele teria tentado impedi-la. Ela expressa sua gratidão à sua família e às pessoas da vila pela forma como trataram ela e sua mãe. Ela lembra a ele que deseja participar da exposição de confecções de açúcar deste ano e pede a ele que entenda. Ele entende, pois também é um artesão do açúcar, mas acha que será impossível para ela viajar sozinha até Lewiston. Mais tarde, ela chega a uma vila onde os moradores estão reunidos, observando uma situação horrível se desenrolar. A jovem está curiosa para saber o que está acontecendo, então ela para descobrir. Para seu desgosto, uma fada trabalhadora que serve a um caçador de fadas está sendo pisoteada para que todos vejam. Um homem mais velho explica que as fadas roubaram as próprias asas e tentaram escapar. O caçador mostra as asas da fada e começa a esmagá-la, causando uma imensa dor na pequena criatura, que geme alto no chão. As asas são a fonte de energia vital de uma fada, e mesmo se suas asas forem arrancadas, elas podem sobreviver. No entanto, se suas asas forem danificadas, elas ficam enfraquecidas e podem morrer. Com esse conhecimento, os humanos arrancam uma única asa para forçar as fadas a obedecerem. Foi assim que as fadas acabaram sendo subjugadas pelos humanos. A garota fica surpresa que ninguém esteja se manifestando para salvar o pequeno ser. O homem mais velho aponta que o caçador de fadas tem uma personalidade violenta, então ninguém quer arriscar sua segurança para salvar uma fada, porque as coisas podem facilmente dar errado. O caçador ameaça acabar com seu servo e está ansioso para fazê-lo prometer nunca tentar um truque daqueles novamente, mas a fada ainda está desafiante. Sem hesitar, ela se levanta e confronta o valentão chutando-o atrás do joelho antes que ele possa se virar, fazendo-o cair e arremessando a pequena criatura pelo ar e pega a fada e suas asas antes que elas atinjam o chão. O humor da multidão muda de repente, e eles riem de sua tentativa cômica. Ela devolve as asas da fada, que as agarra de volta antes de saltar de suas mãos e sair correndo. Ela implora para que espere, mas a fada grita que nunca agradecerá a um humano por nada e só sorri com compreensão, sabendo que ela não é como a maioria dos humanos. O caçador interrompe seu momento de reflexão quando grita com ela por permitir que sua valiosa fada trabalhadora escapasse. Ele quer saber como ela vai resolver a situação, mas ela iguala sua energia, apontando que ele estava planejando acabar com a fada. Então, essencialmente, a fada escapando daquela forma não deveria fazer diferença para o caçador, porque seus serviços cessaram de qualquer maneira. Seu comentário só enfurece o caçador, que recua a mão para agredi-la, mas a multidão não permite e começa a repreendê-lo por levantar a mão para a jovem. Eles aproveitam a oportunidade para criticar o tratamento do caçador com a fada também. A pressão verbal da multidão o força a parar sua ação, mas ele promete que não deixará isso passar. Os moradores o alertam para nunca mais voltar, enquanto o homem mais velho elogia a coragem de Anne, apesar de seu pequeno porte. Ela se sente um pouco culpada ao pedir ao idoso que a direcione para o mercado das fadas. Pouco depois, ela chega lá e vê diferentes tipos de fadas enjauladas e sendo anunciadas para a venda. Enquanto ela navega, eles a informam sobre seus diferentes papéis e serviços e perguntam ao vendedor se ele tem alguma fada guerreira à venda. No entanto, ele informa que não possui nada tão perigoso, mas a encaminha para outro vendedor que tem um, embora ele aconselhe a não comprá-lo, pois é um produto defeituoso. Ela continua em direção à cabana onde a fada está guardada e espreita para dentro. As belas asas da fada deslumbram, e um raio de sol se insinua na área. Ela percebe a silhueta esguia de Shell, e quando ele abre os olhos, eles refletem o cosmos, deixando-a maravilhada, pois nunca tinha visto uma fada como ele antes. O momento mágico é arruinado quando ele a chama de espantalho. A jovem fica ofendida com o comentário e o repreende por isso. O vendedor emerge e se desculpa em nome de seu produto.
alto, reclamando de sua língua afiada. Ele revela que Shell insulta qualquer pessoa que passa, independentemente do status da pessoa, então ela não deveria se importar e continuar sua jornada. Ela diz ao vendedor que, com uma língua tão afiada, ele terá dificuldade em vendê-lo como uma fada companheira, então ele deveria simplesmente liberá-lo. O vendedor a corrige, revelando que ele é uma fada guerreira, não do tipo companheiro. Ele elogia sua habilidade de batalha, afirmando que 3 caçadores encontraram seu fim enquanto tentavam capturá-lo. No entanto, ela está cética porque todas as fadas guerreiras que viu até agora eram maiores e mais intimidadoras. Ele assegura que os comerciantes de fadas não mentem, pois a confiança é a coisa mais importante para eles. Ela o informa de que queria comprar uma fada guerreira, mas não está satisfeita com a oferta atual, então deseja uma diferente. No entanto, ele pede que ela tente a sorte em outro lugar. Shell interrompe e diz a ela para comprá-lo, e ela fica surpresa com sua audácia. Enquanto o vendedor acha toda a interação engraçada, ele informa a ela que é a primeira vez que o ouviu pedir para alguém comprá-lo e provoca Shell, perguntando se ele se apaixonou por ela. A fada dá uma resposta espirituosa que ofende o vendedor. Ele retira sua asa e a esmaga, enviando uma onda de choque de dor pelo coração de Charles, e implora para que ele pare enquanto o afasta. Ele começa a dizer seu preço e aperta a asa novamente. Ela não suporta vê-lo sofrer, então decide oferecer uma moeda de ouro, que ele aceita humildemente. Isso é seguido por um alívio da dor para Shell, já que o vendedor dá a asa a ela para inspecionar, e ela volta ao seu tamanho original. Enquanto isso, a fada reclama sobre seu coração enquanto se recupera do ataque. Pouco depois, o vendedor a alerta pela última vez sobre o quão selvagens as fadas podem ser e enfatiza para ela não baixar a guarda, ou Shell imediatamente roubará sua bolsa de couro antes de se livrar dela. A fada ouve isso e acrescenta que também vai se livrar do vendedor. Ela o repreende por esse comentário antes de partir com ele. O vendedor se pergunta se ela pode fazê-lo servi-la, mas Shell diz sarcasticamente que pode, o que a irrita, e ela continua sua jornada com seu novo guarda-costas, informando de que está indo para Leviston e gostaria que ele a protegesse. Shell brinca que é uma tarefa simples e até oferece um beijo como um serviço especial, mas ela recusa, o que apenas lhe dá mais motivos para provocá-la. Depois de um pouco de brincadeira, eles se apresentam um ao outro. Ela promete a ele que, uma vez que cheguem a Leviston, devolverá sua asa. Ele fica perplexo com sua declaração, pois ela gastou muito dinheiro com ele, então a chama de ingênua. No entanto, ela acredita que humanos e fadas podem ser amigos. Ela também não quer vendê-lo para outro humano por causa de suas crenças e gostaria de desenvolver essa relação durante suas viagens. Mas Shell deixa claro que eles nunca poderiam ser amigos, chegando a insultar sua mãe, o que a deixa furiosa, mas ela se controla. Shell aprofunda seu ponto de vista enquanto flerta um pouco, revelando que foi por causa de sua ingenuidade que ele pediu para que ela o comprasse. Eles continuam sua jornada em silêncio até chegarem à Estrada Sangrenta. Como o nome sugere, é perigosa e cheia de animais selvagens que atacam indiscriminadamente. Mesmo que se evite esses animais, também há bandidos para enfrentar. Shell está ciente de que sua principal razão para comprá-lo era por causa desta parte da jornada. Eles viajam parte do caminho até a noite sem incidentes. A dupla monta acampamento e ela lhe fornece comida e tenta tocar sua asa presa, mas ele a repreende por ser insensível. Ela se desculpa antes de ir dormir. Ela tem um sonho com sua mãe e acorda de repente com Shell tentando roubar sua asa de volta, ficando chateada com sua tentativa de traição. Ele aponta como podem ser amigos quando ela tem sua vida em suas mãos. As palavras "o serviço forçado" não emprego ecoam em sua mente, mas ela ainda está chateada e se envolve para evitar que ele tente pegá-la novamente enquanto ela dorme. Shell reflete sobre seus quase 70 anos. Ele pondera sobre a servidão forçada dos humanos pelas fadas, mas sua atenção é atraída pelo brilho do açúcar prateado que emana de algo, e ele se pergunta por quê. No dia seguinte, eles continuam sua jornada na estrada quando se deparam com alguns bandidos atacando uma carruagem. Os malfeitores veem a dupla e partem para atacá-los à medida que se aproximam. Ela implora para Rachel que os derrote, mas ele quer ouvir sua ordem. Ela reúne coragem para fazê-lo, o que o faz agir rapidamente. Shell convoca sua espada e corta rapidamente os ataques dos bandidos antes que o perigo possa alcançá-lo. Após ver sua habilidade, os bandidos recuam, e Shell fica parado enquanto ela o admira. A história continua com Chelsea virando para encontrar o olhar de Annie enquanto ela observa os vestígios da batalha nele. Ela admira a beleza de sua espada enquanto ela goteja vermelho. Seu pequeno confronto visual é interrompido quando é revelado que a carruagem desconhecida que encontraram sendo atacada pertence a Jonas. Ele sai e fica surpreso ao vê-la. Ela fica ainda mais surpresa ao vê-lo, tropeçando em seu nome com um choque. Com a surpresa superada, eles seguem em frente em uníssono, e ela pergunta por que ele está nesse caminho. Jonas diz que correu atrás dela porque estava preocupado, mas está feliz que ela esteja segura e promete protegê-la a partir de agora. Isso a confunde, porque eles é que o salvaram de um ataque de bandidos. Ele finge não ter ouvido isso e rapidamente muda de assunto. Ele acha estranho ter alcançado ela tão rapidamente, então ela explica o desvio que fez para uma vila próxima. Jonas olha para Shell, que está na outra carruagem, e percebe que ela foi lá comprar sua fada guerreira. Ele comenta
comenta sobre a beleza de Shell e pergunta se ela escolheu um Opet ou por engano, já que não há nada de guerreiro nele. No entanto, ela rebate, pedindo-lhe que volte porque a jornada é muito perigosa para ele. Ele se recusa a voltar e afirma que vai segui-la até Leviston porque a ama. Ela fica feliz com suas palavras, mas acredita que ele confundiu a simpatia por ela com amor. Ele pega a mão dela para deixar claro que está falando sério. Shell interrompe o momento deles para informá-los que devem se mover imediatamente do local onde estão, pois os corvos carniceiros estão se reunindo. Ele explica que eles só aparecem quando sentem o cheiro de sangue, o que indica a presença de lobos na área. Ela rapidamente faz a transição para sua carruagem com a ajuda de seu guarda-costas. Ele a provoca porque um homem veio buscá-la, mas ela deixa claro que sua relação com Jonas não é desse tipo. Ele faz uma nota mental dessa declaração. Ela pede novamente para que ele volte, afastando-se dele e seguindo em frente com um olhar sombrio. Ela se vira para ver que Jonas ainda está seguindo-os enquanto ele acena para ela com um sorriso no rosto. Ela retoma sua posição com um suspiro pesado e implora a Shell que proteja também a carruagem de Jonas se enfrentarem algum perigo. O guerreiro das fadas informa ela que, se quiser que ele faça algo, deve ameaçar esmagar sua asa ou ordenar que ele o faça. Ela fica irritada porque ele continua pedindo para que ela faça isso, embora tenha decidido ser sua mestra, não se sente confortável em comandá-lo. Portanto, prefere perguntar primeiro antes de ficar mais agressiva, o que ele acha um pouco estranho. Naquela noite, eles decidem se hospedar em um forte abandonado, dadas as condições do ambiente. Jonas está animado porque é a primeira vez que acampa. A nobre revela que, desde que partiu, cavalgou a noite toda porque queria alcançá-lo o mais rápido possível. Ela o instrui a fazer a viagem de volta no dia seguinte, agora que ele a verificou. Jonas informa que decidiu fazer a jornada por si mesmo, mas todos sabemos que ele está lá por ela. Ele prepara uma sopa de uma panela para todos no acampamento aproveitarem. Ela serve um pouco para Jonas e seu servo. A fada Kate abre a porta para ela. Kate faz uma crítica severa em relação à comida, porque o nobre está acostumado a comer refeições de alta qualidade e aconselha a ser grata pela comida, já que estão no meio de uma jornada. Ela sai irritada e serve Shell, esperando que ele não critique a comida. O gesto confunde, pois não apenas ela o serviu, mas também fez isso antes de comer. A jovem considera isso uma cortesia comum e esqueceu de dar a ele uma colher, então corre para pegar uma para ele. No entanto, Shell usa seus poderes para absorver a refeição enquanto ela retorna com a colher. Ele explica que as fadas não usam suas bocas para comer, então não sentem o gosto da comida. A única coisa que eles ingerem é o açúcar prateado e se levanta para prometer fazer um pouco para ele naquela noite, revelando que é uma novata na fabricação de açúcar prateado. Ela se dirige para a parte de trás de sua carruagem para começar a preparação, mas um movimento desconhecido dentro a assusta, fazendo com que ela se agarre a Shell e implore para que ele cuide disso. No entanto, ele quer que ela o ordene. Ela se recusa e decide enfrentar isso sozinha. A novata fabricante de açúcar entra com um pedaço de pau depois de um momento tenso de silêncio. O culpado pula nela, então ela o atinge com o pedaço de pau, o que o faz voar em direção ao espaço pessoal de Shell. Acontece que Mithril, uma fada sábia da vila anterior. Ele se apresenta formalmente e a informa que veio para retribuir sua bondade, mas não a agradecerá, pois odeia humanos. Ela não sente que ele precisa retribuir, então apenas tenta mandá-lo embora, desejando-lhe tudo de bom. No entanto, ele é insistente em que deve pagar sua dívida. Sem outra opção, ela pede a Mithril que lubrifique a junta do pneu de sua carruagem. Isso o ofende profundamente, porque ele sente que a tarefa que ela lhe deu em troca de salvar sua vida é muito insignificante. Shell agarra a pequena fada porque ele está fazendo muito barulho e pergunta a ela se deseja que ele atire. Ela implora a Shell para colocá-lo no chão. Mithril jura segui-la até que ele pague sua dívida, mas sua animação a deixa exausta. Então, ela decide ir para a cama e promete fazer o doce de açúcar na próxima noite. Na manhã seguinte, ela acorda com olheiras porque Mithril não permitiu que ela dormisse bem durante a noite, enquanto ele dormia para compensar seu déficit. Shell oferece jogá-lo pela borda, mas ela impede que seu guarda-costas o faça. Mais tarde, ela sai para buscar água, e o apaixonado Jonas se junta a ela e Jonas expressa suas preocupações. Ela para de pedir que ele volte porque já viajaram muito na estrada sangrenta, então seria perigoso enviá-lo de volta sozinho. Ela concorda relutantemente em ir a Leviston junto com ele, mas ele interpreta isso como ela o aceitando, o que não é o caso. Ela o alerta sobre os perigos que enfrentarão com eles oficialmente se juntando ao grupo de viagem e formalmente apresenta Shell a Jonas e Kate. O nobre acha estranho que ela tenha mantido o nome da fada dele em vez de dar um nome humano a ele. Ele comenta que Shell é desnecessariamente bonito para ser uma fada guerreira e diz que ele poderia ser vendido como um Opet ou também. Shell entra com sua língua afiada e diz que não se importa se ele quiser comprá-lo dele, porque em termos de estupidez, Jonas e seu proprietário atual estão no mesmo nível. Alguém cubra esse cara com um cobertor de fogo porque ele está fazendo um churrasco em alto nível, e ele pede desculpas por seus comentários. Ela confessa que também já foi chamada por esses nomes, mas Jonas está disposto a suportar os insultos por amor. Mithril também se apresenta enquanto relaxa no colo de Anne. Quando ele termina, a sopa está pronta,
volta. Então ela se prepara para servir a todos. No entanto, Kate já montou o jantar de seu mestre, que é uma refeição completa, e Jonas comenta que ela não precisa da sopa. Kate responde e insulta a comida novamente, o que irrita Jonas, que ordena que ela fique invisível. Ele se desculpa em nome de sua fada e elogia a comida, prometendo comê-la na próxima vez. Annie se pergunta se deveria seguir o exemplo de Jonas na forma como ele está lidando com sua fada. No dia seguinte, na estrada, Mithril explica os diferentes tipos de habilidades de fadas para Annie. As fadas nascem de bagas e frutas ou gotas e gemas. Seu nascimento ocorre quando a energia dos materiais se condensa, mas para completar o processo, um ser vivo precisa observar a reação, que pode ser um humano ou um animal. O olhar dá forma à energia condensada, permitindo que ela se transforme em fadas. Ela está curiosa para saber de que material Shell foi feito. Mithril identifica que ele foi feito de obsidiana. Ele acrescenta que fadas feitas de gemas podem criar objetos afiados, o que explica de onde veio a lâmina de Shell. Mithril revela que ele nasceu da água e demonstra seu poder criando uma bola de água que ele lança no rosto de Annie. Devido ao seu pequeno tamanho, é mais uma gota do que qualquer outra coisa. Shell faz piada sobre a potência do ataque, o que irrita a pequena fada. Mithril para de reclamar quando percebe um bando de corvos selvagens que estão de olho neles. Shell explica que os corvos são carniceiros que comem carne de animais mortos, mas quando não há carne disponível, eles atacam os vivos e os comem vivos. Ele suspeita que eles foram atraídos pela batalha que tiveram no dia anterior, mas sua fome não foi saciada. Os corvos começam a se aproximar e a dar uma pequena amostra de Jonas, e Annie ordena que Shell os defenda dos corvos selvagens e acrescenta uma ameaça de arrancar suas asas para garantir sua obediência. Ela os ordena a parar e seu servo para entrarem em suas respectivas carruagens enquanto ele lida com o problema. Mithril vê isso como uma oportunidade para pagar sua dívida, então se prepara para enfrentar os corvos também, mas Shell o pega antes que ele cause mais problemas do que soluções. Pouco depois, os corvos mergulham em direção a eles, e Shell começa a enfrentá-los. O abalo de sua carruagem devido ao ataque dos pássaros assusta Annie, e Mithril tenta acalmá-la, assegurando-lhe que Shell é feito de obsidiana, então ele é diferente das outras fadas. Não importa o quanto os pássaros ataquem, ele não será arranhado nem quebrado. Enquanto isso, o guarda-costas está fazendo o seu trabalho, cortando facilmente todos os pássaros. De repente, o barulho e a agitação param, então Annie sai para verificar e vê Shell lá, entre o mar de corvos mortos. Ela cai no chão de alívio. Ele desativa imediatamente sua espada e se aproxima de sua mestra, perguntando se a deixou com as pernas fracas, o que a faz saltar para negar. Nesse momento, ele se aproxima dela e a levanta, tirando-lhe o fôlego. Ela o olha, e ele pergunta se ela quer mais serviço, o que a faz corar quando ela desce e agradece por tê-lo salvado. Espero que Jonas tenha notado, porque Shell acabou de demonstrar um movimento bem ousado. Mais tarde naquela noite, Annie está preocupada porque o ataque dos corvos selvagens atrasou sua viagem, e eles podem chegar ao próximo alojamento antes do pôr do sol. Ela vê um alojamento de médicos nas proximidades, o que significa que há um médico lá que permite que peregrinos descansem durante a noite. Segundo suas fontes, os bandidos não atacam médicos, por alguma razão estranha. Então, para os peregrinos, é um dos lugares mais seguros. Shell questiona a precisão desse mapa porque ele é muito antigo. Ela fica na defensiva porque sua mãe o desenhou, então acredita que o mapa não pode estar errado. Ela toma a decisão executiva de que eles seguirão para o alojamento médico. Shell está curioso para saber o que aconteceu com sua mãe, e ela o informa de seu falecimento e de seu desejo de se tornar uma mestra de açúcar para mostrar seu trabalho na Feira Real de Doces em Leviston e obter o reconhecimento do rei. Ela também quer levar o espírito de sua mãe ao céu no dia da alma pura deste inverno usando suas habilidades de açúcar. Sua conversa é interrompida quando as portas do alojamento começam a se fechar, mas seus gritos fazem o médico parar e verificar. Eles lhe contam as dificuldades do dia, e ele oferece a eles um quarto e comida, deixando Annie emocionada, pois fazia muito tempo desde que dormira em uma cama. Depois de se acomodarem em seus quartos, eles descem para comer e encontram outros hóspedes jogando um jogo de cartas. Um deles olha para os recém-chegados, e a história continua com o médico alertando o grupo de que dois outros viajantes chegaram mais cedo e faz um gesto para que eles ocupem um lugar na mesa livre. Ele serve Annie e Jonas com comida, mas ela olha com confusão para os companheiros das fadas deles, sem entender por que eles estão em pé observando-os. Ela os convida a se sentar para que todos possam comer, o que deixa Jonas chocado com seu comentário. Ele sussurra para ela que a ideia de fadas comendo na frente de pessoas é completamente absurda, explicando que um dos viajantes ouviu tudo e começa a questioná-la por curiosidade. O médico interrompe seu caminho e continua a ouvir quando ela confessa que eles têm comido juntos durante a viagem. Jonas avisa novamente que isso não deveria ser feito na frente de outras pessoas, e ela gentilmente pede ao médico e guardião, se fosse possível para suas fadas comerem com eles. Ele informa que não é do tipo que se importaria, mas há outros convidados por perto que ele também precisa considerar. Ryu rapidamente os autoriza, dizendo que isso não o incomoda nem a seu companheiro. Ele usa isso como uma oportunidade para quebrar o gelo com a outra parte, perguntando por seu nome e também se apresenta,
pedindo que ela deixe de lado as formalidades. Enquanto os dois conversam, o companheiro de viagem de Ryu, Salem, troca olhares com Shell durante a discussão. Quem ouve sobre a jornada deles para Lewis e para a exposição de confeitaria de açúcar que está ocorrendo lá, Jonas o alerta sobre a intenção deles de entrar na exposição, então ele deduz que eles devem ser artesãos de açúcar. Ele acha que eles estão sendo um pouco extravagantes ao olhar para suas duas fadas trabalhadoras e o que ele presume ser uma fada companheira, e rapidamente corrige-o, dizendo que Shell não é uma fada companheira, mas sim um tipo de guerreiro que é seu guarda-costas. Ryu acredita que ela está mentindo e diz para ela não se envergonhar, porque é claro que ela se apaixonaria por uma fada tão boa quanto Shell. Ele não ficaria surpreso se essa fosse a razão pela qual ela o comprou, mas ela protesta contra essa narrativa. Ryu decide testar sua afirmação fazendo com que seu companheiro jogue uma cadeira em Shell, mas ele a pega rapidamente e a coloca de volta no lugar. Ele então avança em direção a ele com um poderoso ataque de espada, mas Shell bloqueia com sucesso. Ryu fica impressionado com sua habilidade de combate. Shell, por outro lado, pergunta se ele quer ser derrotado, mas seu agressor não acredita que ele seja capaz. Ryu já viu o suficiente e ordena a Selene que guarde sua espada e começa a repreendê-lo e ameaçar agir se ele prejudicar algum de seus companheiros. O viajante pede desculpas e quase não consegue acreditar que existe uma fada guerreira de alta qualidade tão bonita. Para mostrar sua sinceridade, ele decide pagar pela estadia deles. Isso acalma um pouco a situação quando ela ouve que ele sente que terá um prejuízo se fizer isso. Então ele sugere que os dois façam algumas confeitos de açúcar para ele do tamanho de um punho humano. Isso permitirá que ele obtenha algum valor da perda que está prestes a ter, e ela concorda com seus termos e condições. Ela vai para a parte de trás de sua carroça com Jonas, onde pega 2 tigelas de açúcar. Ele se preocupa que ela não tenha o suficiente para fazer seus doces para a exposição, mas ela o tranquiliza, dizendo que tem mais do que suficiente nos 3 barris lacrados. Jonas fica feliz em ouvir isso e observa que os juízes avaliam as habilidades de refinação de açúcar dos participantes. Ele começa a ficar animado só de pensar na exposição e revela a ela que pode estar sendo recomendado para o chefe da escola de artesanato a qual pertence, mas para ser o chefe, ele teria que receber uma medalha real e se tornar um mestre de açúcar prateado. Ela sugere que ele participe da exposição este ano, mas ele alerta de que só quer assistir desta vez. Porém, ele está ciente de que, para alcançar seus objetivos, ele terá que participar e vencer no futuro. Ele também deseja ser o Visconde de Açúcar Prateado, e se tudo mais falhar, o Visconde de Açúcar Prateado é um mestre de açúcar que trabalha exclusivamente para a família real. Isso surpreende um pouco ela, que pede que ele se case com ela novamente, prometendo se tornar o Visconde de Açúcar e fazê-la feliz, mas ela o interrompe, não querendo falar sobre esse assunto. Quando eles voltam para dentro da estalagem, El já preparou todo o equipamento de que precisarão e deixa claro que não será necessário colorir os doces de açúcar. Além disso, ele lhes dá total liberdade criativa para fazer o que quiserem e suspeita que ele pode ser um artesão de açúcar, dadas as ferramentas que ele forneceu. Mas ele simplesmente diz a ela para parar de especular e fizeram algo enquanto preparam o açúcar. Ele os observa atentamente e se pergunta o que fazer, pensando no que a mãe dela faria. Após algum tempo, os dois terminam seu trabalho. Ryu inspeciona e elogia sua proficiência, tendo feito uma flor enquanto Jonas esculpiu um gato a partir do que eles apresentaram. Ele percebe que eles não são novatos. Os dois sorriem um para o outro, mas logo ficam chocados quando ele destrói simultaneamente o trabalho deles, explicando que estava feio, por isso os destruiu. Ele começa com Jonas, reconhecendo suas habilidades, mas sente que é aí que termina, pois tudo o que ele quer fazer é mostrar sua técnica e não acrescenta nada de sua criatividade. Ele se saiu melhor do que Jonas, mas para ele parece que ela criou uma imitação de algo que outra pessoa já havia feito, basicamente chamando-a de imitadora e essencialmente dizendo que ela usou o ChatGPT. Ryu francamente diz a eles que, com um trabalho como esse, suas esperanças de se tornarem mestres de açúcar prateado não passam de sonhos. Ele informa que aceitará o que sobrou, enquanto Salim coloca os fragmentos em uma tigela para comê-los como lanche. Ele come um enquanto se levanta para sair para seu quarto. Jonas tenta tranquilizá-la, mas ela corre para o quarto chateada. Shell a encontra mais tarde chorando sob as cobertas da cama, a repreende por encontrar diversão na depressão de alguém, mas isso faz rir ainda mais. Ele começa a falar sobre seu estado atual e como ele não permanecerá o mesmo para sempre, porque os humanos mudam com o tempo, usando-a como exemplo. Ele acredita que em 3 anos ela ficará surpreendentemente bonita, quando seu cabelo se tornará um belo dourado claro. Shell também sabe que suas habilidades de fazer confeitos de açúcar mudarão, o que a leva a afirmar que ela as aprimoraria ainda mais para mostrar a Ryu o quanto pode melhorar, mas ela sente que ele está apenas dizendo essas mentiras para confortá-la. Mas ele diz a ela que não são mentiras. Shell começa a contar sobre como nasceu por causa do olhar de uma criança nobre chamada Liz, que vivia afastada da sociedade devido a certas circunstâncias. Ela era jovem e não sabia nada do mundo, então o confundiu com seu irmão mais velho e o levou de volta à sua mansão em busca de abrigo. Ele continua dizendo que aos 15 anos ela se tornou uma bela mulher com cabelos loiros. Ele sugere que as coisas continuariam
continuarão mudando, falando por experiência própria, e pergunta o que aconteceu com Liz. Ele informa que ela faleceu pelas mãos dos humanos. Ela tenta consolá-lo, mas ele se afasta dela e a manda dormir. No dia seguinte, o grupo parte depois que Ryu paga pela estadia, como prometido. Jonas tenta falar com ele, mas ela o ignora, já que está pensando profundamente no que Shell revelou na noite anterior. Ela acha interessante que ele tenha um vínculo emocional com uma garota humana em algum momento e percebe que ele passou o mesmo tempo com Liz que ela passou com sua mãe. Para ele, Liz pode ter sido como uma família, e isso lhe foi roubado pelos humanos. Essas pessoas fizeram com que seu coração congelasse, e nesse ponto eles montam um acampamento para a noite. Ela gostaria de fazer algo para derreter seu coração de volta ao normal, e ela se lembra de que prometeu fazer alguns doces de açúcar para Shell, então ela se encaminha para prepará-los na esperança de aquecer um pouco o coração dele. A garota abre o barril de açúcar e o encontra vazio. Shell ouve a comoção e vem verificar. Embora ela tenha 3 barris de açúcar, não teria o suficiente para fazer sua peça de entrada. Jonas se junta a eles quando ouve seu choro. Eles se reúnem ao redor da fogueira para descobrir o que está acontecendo. Kate alerta a todos que viu Mithril saindo de seu porão com açúcar prateado por todo ele. Ele ouve a comoção e desce de sua soneca quando eles contam a ele da situação. Ele nega, jurando que não fez isso. Kate olha para o lado com um rosto culpado, e Mithril sai furioso quando percebe que todos suspeitam que ele pegou o açúcar. Jonas tem uma ideia. No dia seguinte, eles partem, e o rapaz explica que ouviu de sua escola que existe um bosque de árvores de maçã de açúcar na Blunt Highway. Levará 3 dias para refinar o açúcar prateado, então eles terão tempo suficiente para ela fazê-lo, se conseguirem encontrá-lo. Após alguma viagem, eles encontram o bosque, e ela corre animadamente para as maçãs vermelhas brilhantes, onde começam a colhê-las. Mais tarde naquela noite, eles montam um acampamento e começam a cozinhar as maçãs para liberar os açúcares naturais. Nos próximos dias, com o xarope de açúcar em moldes para secar, enquanto esperam, ela faz sopa para Shell aproveitar, mas preocupa-se com Mithril, que ainda não voltou. Ela revela que não se importa com quem roubou o açúcar. Seu objetivo é garantir que ela termine seu trabalho a tempo para a exposição. Ela se encaminha para a parte de trás para decidir a peça que deseja submeter. A garota folheia alguns dos desenhos secretos que sua mãe lhe deu antes de falecer. A peça precisa ser grande, brilhante e bonita. Enquanto ela pensa, a crítica de Ryu começa a tocar em sua cabeça. Jonas interrompe para lhe dar um barril onde colocar o novo açúcar. Ela agradece, mas diz a ele que já tem 2 barris vazios e já tem uma ideia do que quer fazer e já começou a trabalhar. Jonas está impressionado com o que ela fez até agora, a ponto de puxá-la para perto e se inclinar para um beijo, mas ela o bate. Isso o choca, e ela diz a Jonas claramente que não o ama, apesar dos sentimentos dele por ela. O rapaz esperançoso esperava conquistar o coração dela. Ele se desculpa por sua audácia antes de sair um pouco quebrado. Mais tarde naquela noite, Kate vai até ela e a repreende, e pelo discurso das fadas, descobre que Kate ama Jonas. Quando ela confronta sobre isso, Kate sai vermelha de raiva. Isso a faz pensar sobre tais relacionamentos entre fadas e humanos, e ela se sente um pouco com ciúmes quando pensa que Shell e Liz poderiam ter sido assim quando ela crescesse. Ela trabalha a noite toda e finalmente termina sua peça, que parece magnífica. Ela sai para tomar um pouco de ar fresco enquanto seu trabalho seca. Ela está feliz por ter terminado a tempo, já que a exposição é no dia seguinte. Shell revela que, quando a conheceu pela primeira vez no mercado das fadas, conseguia sentir o doce aroma do açúcar prateado vindo de suas mãos, o que despertou sua curiosidade. Enquanto Shell sorri para ela, Jonas estraga o momento ao correr para elogiá-la por sua obra-prima. Ele está confiante de que ela ganhará a medalha real. Ela agradece a ele e está grata por ele ter lhe contado sobre as maçãs de açúcar e ela percebe que Jonas amarrou seu cavalo à sua carroça, alertando-a de que acha que deveriam partir. Ela o informa de que ele está sendo muito apressado, pois o processamento do açúcar prateado ainda não terminou. Ela nota Kate atraindo um grupo de lobos ferozes para a localização deles, enquanto Jonas explica que ele não precisaria ter feito isso se ela tivesse apenas aceitado se casar com ele. A fada joga a isca em volta dela enquanto Jonas parte com sua peça de apresentação, acenando adeus. O bando cerca a garota e seu guarda. Ela implora para que Shell vá atrás da carroça e a deixe para trás, sentindo que seu trabalho é mais importante em sua vida. Shell luta contra o ataque dos lobos, enquanto ela chora em seu peito. As coisas continuam com Shell dando o golpe final no último lobo do bando que os atacou. Ele desativa sua arma e vira-se para ela, coberto de isca. Ela pergunta por que ele não foi atrás de Jonas, e ele explica que, se o fizesse, os lobos a teriam para o café da manhã, almoço e jantar com algumas sobras. Ela o interrompe e faz questão de que sabe disso, mas não queria que Jonas tivesse aquele doce de confeiteiro. Ela repreende Shell por protegê-la porque acha que ele não queria que sua asa fosse danificada. Ela começa a chorar enquanto bate em seu peito, reconhecendo que não é capaz de usar sua asa para forçá-lo a fazer sua vontade. A garota para e cai no chão, soluçando, enquanto Shell fica ali parado. Pouco depois, começa a chover, então ela entra na carroça abandonada de Jonas para encontrar os projetos de confeitaria de sua mãe espalhados por todo lugar. Enquanto
enquanto olha para eles com uma expressão triste. Shell a interrompe para informá-la de que Jonas provavelmente pretendia entrar na exposição com um dos designs roubados, mas ele não conseguiu fazê-los, então decidiu roubar o trabalho dela e seguir para Lewiston para apresentá-lo como seu próprio. Ela verifica ao redor e vê o açúcar que foi roubado de sua carroça há algumas noites. Shell continua sua exposição, afirmando que provavelmente foi roubado por sua fada serva, Kate, já que ela pode ficar invisível. Jonas estimou a quantidade de açúcar prateado que ela usou para fazer sua peça e carregou na carroça com antecedência, roubando a carroça com a peça pronta dentro. Ela se pergunta como o detetive Shell sabe de tudo isso. Ele responde dizendo que está apenas ciente da natureza humana. Ele fica surpreso quando, de repente, ela devolve suas asas a ele. A exposição é daqui a 2 dias, e ela tem certeza de que Jonas já chegou a Lewiston neste momento. É tarde demais para ela neste ponto. Shell quer saber se ela está feliz com o resultado, e ela responde que não, mas não há nada que ela possa fazer a respeito. Portanto, ela decidiu libertá-lo e instrui-o a ir para outro lugar. Shell silenciosamente pega sua asa e sai, e ela cai no chão, chateada por estar sozinha novamente, pedindo desculpas à sua falecida mãe que seu sonho de se tornar uma mestra de açúcar e enviar seu espírito aos céus no dia da alma não será possível. Lágrimas escorrem de seu rosto enquanto ela pergunta por que sua mãe teve que morrer, deixando-a sozinha. Ela chora até adormecer. Na manhã seguinte, ela é despertada por um suave beijo dos raios do sol e ela se encaminha para algumas amoras, onde um ser mágico manifesta uma fada quando interage com elas. Shell aparece por trás para explicar que as fadas nascem quando o olhar de alguém faz com que a energia dentro de um objeto se condense e tome forma. A recém-nascida fada se apresenta como pequena, e Shell informa ela sobre a dura realidade do mundo em que nasceu. Os humanos pegam as fadas como suas servas e usam suas asas para controlá-las. Ele aconselha a se mudar para algum lugar onde os humanos não habitam, se quiser ficar segura. Lucille segue seu conselho e parte. Enquanto Shell fica, ela fica surpresa ao vê-lo ainda por perto quando a fada voa para longe. Ele diz à fada que ela é um caso especial, e é por isso que não foi capturada pelos humanos. Agora que estão sozinhos, Shell questiona a expressão no rosto dela e o que ela significa. Ela só quer saber por que ele está no acampamento, já que ela já devolveu sua asa. Ele a informa que ela ainda não cumpriu a promessa que fez a ele, então ele veio se certificar de que ela cumpra. Shell lembra a ela que prometeu dar a ele um doce de açúcar com uma lágrima de alegria em seus olhos, e ela confirma alegremente sua declaração anterior e promete fazer algo incrivelmente bonito. Ela se apressa para começar, mas Shell a interrompe, apontando para sua aparência e sugerindo que ela não deveria fazer doces de açúcar enquanto está suja. Ele lhe dá uma camisa que encontrou na carroça, e ela se limpa e a veste antes de montar sua estação e começar a trabalhar com paixão. Apesar de não poder participar da exposição, ela coloca todo o seu coração em sua arte como uma homenagem a Shell, que voltou para ela. Ela pretende fazer algo que ela sinta como belo. Shell espera pacientemente até o crepúsculo. Quando a chama, quebra sua antecipação. Ela fica de pé com um pano branco cobrindo seu trabalho e o apresenta a ele. Ele imediatamente revela e fica maravilhado com a beleza do que ela fez. O doce de açúcar é modelado a partir da fada que ganhou vida a partir de seu olhar. Ela comenta sobre como ele é pequeno, mas explica que, dadas todas as coisas pelas quais passou, este é seu doce de açúcar mais verdadeiro. Ele elogia pelo excelente trabalho enquanto aceita seu presente. Shell segura o doce de açúcar ao pôr do sol, que brilha assim como sua asa, e ele se inspira na beleza da visão. Ele pede a Shell que permita que ela toque em sua asa, e ele a deixa fazer isso pela primeira vez. Ela comenta sobre como é quente. Depois de um momento, ele confirma que o doce de açúcar agora pertence a ele antes de se dirigir para a carroça. Ele a avisa para subir, pois estão partindo para Lewiston. A fada Shadia levanta na carroça quando ela demora. Ele explica que se viajarem durante a noite, chegarão de manhã. Ele quer que ela entre na exposição com a peça que ela fez para ele. Shell faz um bom ponto, dizendo que se é o seu trabalho mais verdadeiro, então é uma peça que merece entrar. Se não for suficiente, ela pode aceitar sua derrota com mais dignidade. Ela está confusa sobre por que ele está fazendo algo tão bom para ela. Ele revela que ela devolveu sua asa, então não é mais sua mestra, e se for esse o caso, ele sente que eles podem se tornar amigos, se for isso que ele desejar. Suas palavras a surpreendem e ela pergunta a ele se isso é algo que ele desejaria. Eles sorriem um para o outro enquanto Shell pula a bordo, pronto para partir. Ela se preocupa que a noite esteja chegando e se pergunta se eles escaparão em segurança da Bloody Highway. O guerreiro fada está confiante em sua habilidade. Na manhã seguinte, todos se reúnem na exposição pouco antes de começar. Eles esperam ansiosamente e fofocam entre si, tentando prever quem ganhará a medalha real naquele ano. Alguns nomes de escolas são mencionados. Enquanto isso, Jonas, o ladrão, fica lá com as peças roubadas de Anne, tentando passá-las como suas. Quando o rei Edmund se aproxima, alguém anuncia isso para que a multidão o receba devidamente. Eles começam a aplaudir quando ele e sua rainha se preparam para se sentar. No entanto, os aplausos da multidão começam a se transformar em gritos de advertência e pânico quando Anne e Shell se abrem caminho pela multidão. Antes de chegarem às barricadas
sofisticadas do exército real. A garota pede para que Shell pare. Ele faz uma manobra estilo o Tokyo Drift e ir para a carga deles, mas eles derrubam os marcadores e rapidamente descem com a entrada dela em mãos. Ela fica feliz que o resultado da exposição de confeitaria ainda não tenha sido declarado. Jonas olha horrorizado ao ver que ela realmente conseguiu enquanto ela corre para fazer sua entrada. Os guardas interrompem a investida dela com base em sua exibição descarada. Antes que os guardas tomem qualquer medida adicional, Ryu a interrompe e fica impressionado com a entrada de En. O assistente real fica surpreso que ele a conheça e a chama pelo sobrenome. Ele confirma que ela é uma artista de açúcar e que verificou suas habilidades com seus próprios olhos. Seu reconhecimento verbal é suficiente para que ela entre, pois é revelado que Ryu é o chefe da escola Mercury Workshop e o atual Visconde de Açúcar Prateado. Ele dá uma piscada divertida por não lhe contar mais cedo antes de começar a julgar. Jonas se aproxima para elogiá-la sobre como suas roupas ficam bem nela. Ele também comenta sobre o tamanho pequeno de sua peça e fica impressionado com sua audácia em apresentá-la. Ela rebate dizendo que está impressionada com o nível de falta de vergonha dele ao apresentar o trabalho de outra pessoa, mas ele age como se fosse alheio às acusações dela. Ela se vira e vê que Shell está lá para apoiá-la. O julgamento oficialmente começa com o início da exposição. O artesão com a obra mais fina receberá o título de mestre de açúcar prateado. Edmund encurta a lista para as peças de En e as peças roubadas por Jonas como os dois finalistas. Sua Majestade se aproxima para uma inspeção mais próxima e acha a situação bastante estranha. Ele chama Ryu para dar sua opinião especializada. Aos olhos do rei, eles parecem igualmente belos. O Visconde de Açúcar Prateado percebe que eles também parecem ter sido feitos pelo mesmo artesão, dada a semelhança. Esses comentários fazem Jonas pular de medo. Ryu pergunta ao rei qual dos dois ele prefere, e ele escolhe a segunda inscrição de Jonas, para desespero de Jonas. O rei continua elogiando o trabalho de En, afirmando que nunca viu uma escultura de açúcar tão bonita. A rainha Margaret concorda com os sentimentos de seu marido, mas aponta que a peça vencedora será o destaque do festival, então deve ser feita em tamanho grande. E mesmo que ela possua as habilidades para fazer essa pequena confeitaria, eles não têm certeza se ela será capaz de replicá-la em uma peça grande. Com base nisso, o rei decide dar a vitória a Jonas, o que significa que ele será agraciado com a medalha real. O rosto do ladrão se ilumina de alegria ao ouvir a notícia. O rei pede a En para se afastar enquanto eles examinam seus 3 barris de açúcar prateado refinado para se certificar de que suas habilidades são bem arredondadas em todos os aspectos do processo de confeitaria. Jonas se levanta e sorri para En antes de sair para apresentar seu açúcar. O barril rolo e Mithril cai em um coma de açúcar do barril cheio que ele acabou de comer. Os gritos de Downing o acordam, e ele começa a se desculpar com sua majestade. Ele mente, confessando que está a serviço de Jonas e como seu mestre é ruim em fazer açúcar prateado. Ele explica que não conseguiu fazer a quantidade necessária, então o fez usar sua habilidade para enganar todos, fazendo o barril parecer cheio. Enquanto isso, E observa confusa sobre por que Mithril está com Jonas. Jonas silencia a fada e alega que tudo é uma conspiração. Ele agarra En e revela que Mithril está a serviço dela. Ele a acusa de sabotá-lo porque queria se tornar uma mestre de açúcar prateado. Mithril sai em sua defesa, provando que eles têm alguma afiliação, mas admite que conhece Mithril, mas não tem nada a ver com ele comendo o açúcar. A fada encoraja a dizer a verdade, então ela afasta Jonas e revela que Jonas roubou a peça que ela fez e a escreveu como sua própria. Os dois começam a brigar, mas Ryu tem uma ideia para encontrar o verdadeiro criador. Ele sugere que eles façam borboletas idênticas àquela encontrada na peça vencedora e está confiante, mas Jonas parece aterrorizado. A garota começa a fazer sua confeitaria, sabendo que Shell está dando apoio silencioso, então ela decide fazer uma borboleta bonita que o deixará feliz. Enquanto trabalha nas asas, ela lembra quando tocou sua asa e tenta replicá-la. Ryu os interrompe antes de terminarem. Ela olha para o trabalho de Jonas e ele parece tão desviante que é óbvio que ele não fez o que apresentou. Ele tenta culpar seu desempenho ruim no ambiente, afirmando que trabalha melhor sozinho em um lugar tranquilo. O Visconde de Açúcar Prateado o corta e o chama de desgraça. Enquanto isso, a peça que En produziu está mais próxima da que foi apresentada, mas ela nota que também é diferente. O rei se aproxima confuso, porque está evidente quem criou a obra que ele escolheu como vencedora. O Visconde pede a sua majestade para escolher entre as borboletas que En acabou de fazer e a que foi apresentada, e ele escolhe a de En. Ao examiná-la mais de perto, ele nota o que ela estava dizendo. O rei declara a competição como inconclusiva, já que eles não têm certeza de quem fez a peça vencedora, e isso confunde a multidão. En pergunta ao Visconde por que ela perdeu, já que ele sabia que a peça era dela. Ele explica que a melhoria de suas habilidades trabalhou contra ela nesta ocasião. A borboleta que ela acabou de fazer agora é seu trabalho original e é melhor do que a inscrição. A queixa faz chorar, e a rainha também se dirige a En e diz que esperam ver uma confeitaria digna de vencer no ano seguinte. Ela fica grata pelas palavras gentis e promete voltar. Ryu recebeu a autoridade para punir Jonas por suas ações e se aproxima dele, ordenando que ele se levante antes de lhe dar um tapa brutal que o faz voar e gritar.
gritar como um leitão. Ele estava satisfeito com o tapa como punição e deixa por isso mesmo. Após o festival, encontra Sheldon e agradece a ele por permitir que ela entrasse usando sua confeitaria de açúcar. Ela está um pouco desapontada por não ter vencido pela sua mãe, mas promete tentar novamente no ano seguinte. Ela tenta devolver o presente a ele, mas ele a rejeita, dizendo que quer um feito por um mestre de açúcar prateado. Isso significa que eles viajarão juntos até o ano seguinte, quando ela participará da exposição novamente. Shell mostra sua energia ao Giga Shadio quando a puxa para perto, e eles têm um momento. Mithril interrompe, dizendo que ele também a seguirá até pagar sua dívida com ela. A história continua dias após o festival, e eles ainda estão em Leviston para visitar as lojas dos mestres de açúcar prateado, já que há muitas na cidade. En fica animada com o que viu até agora e olha no mapa para ver onde fica a próxima. Shell está cansado nesse ponto e pergunta se visitar todas essas lojas diferentes realmente a fará melhorar. Ela acha o comentário dele muito rude e diz que, já que fizeram a longa jornada até a cidade, vale a pena visitar todas elas. Há apenas mais uma que ela gostaria de ver antes de partir. Quando chegam lá, um velho local informa que o mestre que ela procura se mudou. A vista mostra um terreno vazio porque a loja foi fisicamente transferida, e ela fica massivamente desapontada. Ela revela que a loja pertence a Off Ingley, alguém que ela admira, e dizem que suas habilidades rivalizam com as do atual mestre de açúcar prateado. Com nada mais para ver, eles saem da cidade em direção a Vessel, mas ela se preocupa que o lugar possa ser muito frio para ela. Mithril comenta que, se ela não conseguir lidar com isso, é melhor ir a outro lugar. Ela explica que não pode fazer isso, porque ainda não é uma mestra de açúcar, então ninguém vai notá-la nas outras áreas. Mas, como Vessel é um lugar menos desejável para artistas de açúcar, ela pode ter uma chance melhor de causar impacto e aprimorar suas habilidades. Quando começam a sair dos limites da cidade, En fica surpresa ao ver uma confeitaria em uma área assim. Ela até comenta que não tem a aparência tradicional de uma. Mesmo assim, ela decide entrar para dar uma olhada. Quando ela entra, fica hipnotizada por uma escultura de açúcar em cima da mesa e se pergunta quem poderia ter feito algo tão bonito. Mithril nota o fada Benjamin nas proximidades, mas depois de interagir com ele, percebe que ele é muito tranquilo e não entra em pânico com a presença deles. Enquanto a atenção de En está neles, a escultura começa a se mover para fora de sua visão. Ela olha para ver um homem encapuzado de preto tentando roubar a obra. Há uma pausa curta enquanto ambos tentam processar o que está acontecendo, e En grita ao ladrão, o que entra em pânico no ladrão, fazendo-o tropeçar enquanto tenta fugir com a escultura. Ele a deixa cair no processo e sai correndo pela loja, passando por Shell. O dono da loja, chamado Gato, sai quando ouve a confusão e imediatamente começa a acusar En, já que ela é a única por perto. Isso irrita Mithril, que pula em defesa de sua amiga. Informando o Gato que o culpado acabou de sair, ele pergunta a Benjamin se é verdade, mas a fada é tão descontraída que não consegue dar um depoimento convincente. Mithril descreve o autor como vestido todo de preto, assim como Shell entra para descobrir o que está acontecendo. Benjamin comenta que a pessoa toda de preto era igualzinha ao guerreiro das fadas. Cat pensa que ele é o autor, mas o corrige, dizendo que Shell é apenas um companheiro de viagem que entrou para verificar a situação. O dono da loja fica perplexo e a reconhece como a garota que causou a confusão no festival. Quando ela confirma isso, ele decide fazê-la trabalhar para pagar pela quebra da escultura. Shell tenta levá-la embora, mas Cat o impede, o que quase leva a um confronto. Ele acalma todos quando ela decide trabalhar, mesmo não sendo a culpada. A garota vê isso como uma boa oportunidade para aprender como ele fez uma peça tão bonita. Com o acordo fechado, ela começa a trabalhar processando e refinando o açúcar necessário para refazer a peça. Cad mais tarde revela que a confeitaria de açúcar precisa ser concluída nos próximos 2 dias e não está feliz por ele chamá-la de criança. Ele também não gosta que ela zombe de seu nome, chamando-o de Sr. Gato. Ele já não gosta do apelido que todos lhe deram, e ela acrescentar o Sr. o torna as coisas ainda piores. Todos o conhecem pelo apelido em vez de seu nome real. A garota fica um pouco chocada ao ouvir o quanto ele cobra barato para fazer doces para seu cliente atual, mas ele explica que seleciona para quem faz e nem todos podem pagar o alto preço. Depois de um dia de trabalho, eles verificam o açúcar restante e parece ser pouco, mas Cat acha que deveria ser o suficiente para eles trabalharem e vai dormir, mas não consegue dormir enquanto pensa na quantidade restante, então sai no frio para preparar mais açúcar. Shell vem ajudá-la, aquecendo seus dedos gelados. Ela trabalha a noite toda para garantir um excedente de açúcar para trabalharem na manhã seguinte. Cat acorda com mais açúcar e fica impressionada com o esforço extra. Depois do café da manhã, eles voltam ao trabalho, mas os artesãos são interrompidos por uma senhora idosa rica que vem confrontar Cat depois de ouvir que ele está fazendo uma peça para a filha do sapateiro. Ela oferece 100 coroas para que ele faça uma para sua filha, mas isso irrita o dono da loja, porque ele já informou que nunca fará nada para ela. A senhora idosa e sua filha tratam mal seus criados. Cat já fez peças para esses criados no passado, mas não fará isso para os mestres. Justo quando a senhora idosa está prestes a sair, ela para ao ver Shell e fica encantada com sua beleza, oferecendo-se para comprá-lo. Mais
mas Andy alerta de maneira firme que Shell é uma fada livre e não está à venda. Ela também a manda embora e, ao fazê-lo, reconhece a cicatriz no rosto de um de seus criados e o identifica como aquele que tentou roubar o trabalho de Cat. A garota promete internamente que não permitirá que a velha fique com o trabalho de Cat naquela noite. Eles finalmente terminam o trabalho, que é tão magnífico quanto o primeiro. Os animadores ficaram felizes com essa cena, pois era apenas para copiar e pagar seu trabalho. Cat quer que ela o entregue no dia seguinte como recompensa por seu trabalho árduo, para que ela possa ver a alegria e a felicidade no rosto da pessoa quando o receber. Há lições em experimentar esse momento também. Mais tarde, naquela noite, o ladrão volta para pegar a escultura coberta, enquanto a pega e tenta escapar. Todos aparecem. Isso faz Butterfingers entrar em pânico, fazendo-o cair e deixar cair o trabalho novamente. Cat grita, achando que o culpado fez a mesma coisa que da última vez, mas ele fica surpreso ao ver Styx e as duas fadas dentro quando ele derruba a parede. Mithril e Benjamin reclamam de sentir tontura da queda. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Andy revela que levou a obra-prima para o cliente mais cedo, sabendo que o ladrão retornaria com sua dívida paga. A garota se prepara para sair em direção a West Hall, então Cat lhe dá um lindo casaco para protegê-la do frio. Benjamin retira sua asa de dentro do casaco, pois Cat não tem interesse em mantê-la para controlar seu ajudante. A fada poderia fugir, mas decidiu ficar porque seu mestre é muito bom para ele. Justo quando Andy está prestes a partir, é revelado que Cat é de Ingley e já foi colega de Ryu quando estavam aprendendo o ofício. Ela expressa o quanto o admira, mas ele aconselha a se ver como número 1 em vez de colocar as pessoas acima dela. Ela se despede e, após uma jornada curta, chega a Vestel, onde está mais frio e mais difícil do que ela imaginava conseguir que seu trabalho seja notado. Enquanto isso, em um castelo na área, o Visconde do Açúcar, Ryu, apresenta uma bela peça das 3 famílias fundadoras do reino. Foi feita por um de seus artesãos mais habilidosos, e Downing a adora. No entanto, o Visconde do Açúcar está um pouco inseguro se esse é o tema apropriado, dado que é um presente para o casamento de sua neta. Mas Downing está certo de que os jovens devem conhecer a história que estão herdando para que possam levá-la adiante. O assunto de Andy surge, e ele revela que a conheceu em West Little Town alguns dias antes e ofereceu-lhe um lugar em sua escola, mas ela recusou e preferiu enfrentar os desafios por conta própria, agradecendo-lhe pela oferta. Eles começam a discutir assuntos mais sérios, pois Downing precisa voltar a Leviston para se reunir com o rei a respeito do Duque de Philax. Como afirmado, o fundador do reino deixou 3 linhagens familiares, que são as casas Muleslan, Chamber e Albin. Os Muleslan são os sucessores do trono, e o atual rei Edmund tinha apenas 12 anos quando se tornou rei. A casa Chamber causou uma revolta na tentativa de usurpar o trono, mas Lord Downing reprimiu a rebelião, erradicando os líderes e também a casa Alberne estava envolvida. Downing tomou suas terras e desmantelou seu exército. Eles não estão sob controle direto da realeza, mas devem fornecer sua receita e o líder da casa deve visitar a família real a cada mês para mostrar que ainda são leais. Ryu conheceu o jovem líder atual da casa Alberne e não acha que ele tem ambições ou conexões sinistras. O jovem é inteligente e gentil, mas, com base em suas experiências passadas, Downing ainda está desconfiado deles e suspeita que algo está errado. Enquanto isso, Andy e seus companheiros de fada estão em um restaurante para comer. Eles começam uma conversa com o dono do restaurante, que lhes diz que Vestel é um lugar difícil para um jovem artesão de açúcar se estabelecer, já que a área está sob os cuidados do Visconde do Açúcar de Prata, e os clientes têm um olho crítico ali, e eles não lidam com artesãos de açúcar de fora, ficando impressionada com a senhora bem informada. Agora ela entende por que não teve nenhum cliente ainda. Alguns dos clientes começam a reclamar de Anne comendo com suas fadas, mas a dona coloca todos em seus lugares. Para ajudar com seu problema de clientes, ela informa Anne sobre a cidade portuária de Philax e como o Duque William Albin está procurando um artesão de açúcar, independentemente de seu status. A perspectiva fica no castelo para fazer várias confeições de açúcar, e se ele gostar delas, pagará 1000 coroas como recompensa. Isso deixa Anne animada. A dona também acrescenta que se ela receber reconhecimento de uma pessoa tão importante, isso dará prestígio a ela como artesã de açúcar, o que ela pode usar para atrair clientes. Anne se apressa em direção à cidade portuária e vai direto para o castelo para apresentar sua confeição de açúcar. Ela é direcionada para um salão onde outro artesão aguarda para apresentar seu trabalho. William entra e inspeciona o trabalho deles, mantendo Anne e dispensando outro cara. Ele questiona Anne sobre por que ela escolheu uma fada para apresentar. Ela dá uma resposta afirmando que representa um amigo dela que ela queria dar, mas ele recusou porque não queria ser comido. Ele fica satisfeito com a resposta dela e oferece a ela um lugar para ficar no castelo para o próximo teste. Ele revela um retrato de uma fada elegante e pede a ela que faça uma confeição de açúcar que capture sua essência e comenta sobre sua beleza, ficando feliz em produzir algo com base nisso. O Duque alerta que há mais retratos da fada em outra parte do castelo para que ela possa obter mais informações. Enquanto ele sai, o Duque pede a Dali que a leve até a oficina. O servo elogia Anne por mostrar seu amor pelas fadas, pois o Duque concorda com a mentalidade dela. Ela chega à oficina e encontra Shell e Mithril já lá.
lá. Dali informa que há 3 artesãos da escola Radcliffe também tentando impressionar o Duque, esperando que todos se comportem bem. Mais tarde, Shel e Annie decidem ir até a área para inspecionar os retratos, e para surpresa dela, Jonas é um dos 3 também competindo pelo emprego. Jonas tem contado mentiras sobre Annie e o incidente na exposição, então seus colegas se preparam para atacar a garota, mas Shel os dissuade quando ativa sua espada, oferecendo um incentivo extra. Annie começa rapidamente a trabalhar e faz sua bela interpretação do retrato. Ela sai para lavar o rosto e tem um momento com Shel, mas são interrompidos por Jonas, que se gaba de como sua apresentação foi bem antes de sair. No dia seguinte, Annie apresenta seu trabalho, e o Duque fica impressionado o suficiente para permitir que ela fique um pouco mais no castelo. É revelado que Jonas também foi escolhido para trabalhar no castelo, e Dália leva até sua residência de longo prazo. Jonas fica surpreso ao vê-la, e eles fazem uma declaração de que não vão perder um para o outro. Os dias passam, e Annie trabalha na peça encomendada. Quando ela ouve o sinal de Jonas, que indica ao Duque William que ele terminou seu trabalho, isso a intriga, pois ele já havia tocado o sinal na noite anterior. Ela se concentra em seu próprio trabalho e ela termina naquela noite. Ela toca o sino para ele inspecionar sua peça. No entanto, ela fica chocada ao ver que William está frustrado porque eles não entendem o que ele está procurando. Ele a ordena dar mais forma à sua confeitaria. Ela volta para estudar o retrato e tenta torná-lo mais realista. Uma vez terminado, ela vai ver o quadro novamente para ter certeza de que fez justiça. No caminho para baixo, ela encontra Jonas, que tem uma marca no rosto e está em estado de angústia. Ele informa a Annie que desistiu e diz que ela logo se sentirá da mesma maneira. Ela ignora o aviso dele e apresenta sua tentativa mais recente ao Duque, mas isso só o enfurece a ponto de ele destruí-la. Ele dá a mesma instrução de dar forma a ela. Suas ações deixam Annie triste, mas ela se recusa a desistir. Naquela noite, Annie chora durante uma conversa sobre Liz com Shel. Ela foge, envergonhada, o que confunde o guerreiro das fadas. Ela se acalma e volta, mas Shel não está em lugar nenhum. No entanto, Jonas parece ter se infiltrado em seu quarto, chama Annie e revela que pegou a asa de Mithril e a aperta para provar seu ponto. Jonas instrui Annie a dispensar Shel de seu lado com a condição de que ele nunca mais apareça diante dela. Ela segue as instruções quando a fada retorna de seu passeio noturno, e ele não argumenta contra suas palavras e sai. Jonas elogia enquanto ela chora, e Mithril se sente mal porque sabe que Shel ama Annie. No dia seguinte, Shel lida com alguns caçadores de fadas que tentam prendê-lo na estrada, mas Annie intervém antes que ele os derrote. Ele revela que está a caminho de encontrar o Duque. Enquanto isso, Jonas leva Annie para encontrar William, onde ele implora permissão para desistir, prometendo que ela ficará para completar o trabalho. É por isso que ele quer Shel fora do quadro. A reação do Duque indica que foi ele quem causou as lesões de Jonas, e ele percebe que Jonas está derrotado. Ele promete ao Duque que fará a confeitaria de açúcar. Ele avisa que nunca será permitido que ela saia do castelo se falhar, e ela concorda. Ele permite que Jonas vá embora, e ele fica surpreso com o quão disposta ela estava e a critica quando ela diz que não desiste no meio do caminho. Ela pede a asa de Mithril antes de ele partir. Enquanto isso, Shel explica sua situação a Hugh, que revela que está indo ao castelo. O Duque não pagou seus respeitos mensais ao rei por mais de um ano, e eles interpretaram isso como um ato de guerra. Então Dovlin mobilizou um exército para subjugar William. Hugh deseja ir argumentar com ele, já que eram amigos antes de ele se tornar o Visconde do Açúcar de Prata. Ele se apresenta e pede a William que o acompanhe em uma viagem a Leviston, sugerindo até que a Lady Cristina o acompanhe. Isso irrita o Duque, que ameaça e dispensa o Visconde durante esse intervalo e olha para o retrato novamente, tentando descobrir o que está faltando. O sol brilha nele, e sob essa nova luz, ela percebe que a fada retratada tinha 2 asas e nunca foi feita para servir a ninguém. Ela decide perguntar mais ao Duque sobre ela, o que preocupa Mithril, pois o Duque não está mentalmente estável, e ela pede a ele para também deixar o castelo, garantindo-lhe que ficará bem e o encontrará quando tiver terminado a confeitaria de açúcar. Mithril decide encontrar Shel e explicar a situação a ele e por que foi dispensado. Com essa nova pista, ela solicita uma reunião com o Duque, onde pede mais informações sobre a fada retratada. Antes de dar detalhes, ele alerta de que é um tópico delicado para ele, então se ela abrir velhas feridas e não for capaz de produzir a obra, será punida. Ela aceita o risco, e o Duque começa a dar detalhes, revelando que o nome dela é Cristina. Ela desapareceu há 1 ano, e pela maneira como ele fala dela, Annie pode ver que William a amava, o que a comove. Ela implora para trazer seu ateliê para o quarto dele para trabalhar enquanto conversam. Enquanto isso, Hugh fala sobre como Cristina acalmou a raiva de William em relação à maneira como a coroa tratava sua família por sua traição no passado. Sua conversa é interrompida quando Salem relata a chegada do exército. Eles logo chegam ao acampamento de Downing, que não está surpreso que as persuasões de Hugh não tenham funcionado. Ele pretende lidar com essa rebelião de uma vez por todas. O Visconde aponta a presença de Andy no castelo, mas isso não dissuade Downing. Fora do acampamento, as preocupações de Charlie são interrompidas quando Salem traz um Mithril capturado, que explica a situação. Shel parte imediatamente para dentro. Nesse momento, a notícia chega ao Duque sobre o exército do lado de fora, e ele ouve
ouve Anne tentando dar sua opinião sobre a questão entre os nobres, mas William a manda calar a boca e a instrui a continuar com seu trabalho. Shell logo se junta a ela, e eles têm um momento antes de ele tentar evacuá-la, mas ela está determinada a continuar sua obra em tamanho real de Cristina. Ela termina a peça, mas os olhos não estão corretos. Shell desce para conter os soldados enquanto ela corrige, usando a descrição de William. A obra completa faz o Duque chorar e ele informa Anne de seu sucesso em capturar a essência de Cristina. Ele lhe dá o pagamento e finalmente se rende. Mais tarde, ela descobre que sua confeitaria de açúcar colocou o Duque em um estado de transe, o que ajudou na resolução do problema. William viverá sob supervisão de Downing. Um ano passa após esse incidente, e Anne está viajando e vendendo seu trabalho em várias aldeias e cidades. Ela decide voltar para Lewiston para se preparar para a exposição, quando esbarra em Cat, que a repreende por sua falta de cuidado antes de irem para a taverna local. Ambos notaram o estado das árvores de açúcar-maçã e parece que não haverá uma boa colheita. Para evitar o caos, Hill proibiu indivíduos de colher e refinar açúcar-maçãs. Tudo será colhido em nome do Visconde do Açúcar de Prata, e apenas os artesãos de açúcar que participarem do processo receberão açúcar de prata pelo seu trabalho. A escola Radcliffe tem o monopólio da execução do trabalho, de modo que todas as outras escolas e outros artesãos se reuniram no ateliê para ajudar no processo de refino. Atualmente, não há outra maneira de obter açúcar, e Anne não havia ouvido falar sobre isso, pois as informações deveriam ser transmitidas aos artesãos viajantes. No entanto, a escola Radcliffe deliberadamente deixou de fazer isso. Shell revela que Anne tem sido assediada por eles em todos os lugares que ela foi. Cat acredita que é porque ela conquistou o selo de aprovação do Duque por seu trabalho, o que deixou os outros com inveja e levou ao ostracismo dela. Anne está mais interessada em saber o que precisa fazer para entrar na exposição de confeitaria. Cat revela que aqueles que desejam entrar devem residir temporariamente no principal ateliê Radcliffe e receberão maçãs de açúcar como recompensa por seu trabalho. Eles devem usar essas maçãs para refinar açúcar de prata, que usarão para criar suas peças. Devido à natureza do trabalho, os artesãos terão apenas a noite para trabalhar em suas inscrições. Por causa disso, muitos chegaram ao ateliê 2 semanas atrás, e Cat a acompanha até lá. No ateliê, eles recebem tratamento hostil de Jonas e Sammy, que se recusam a permitir que uma dama entre em seu espaço, especialmente porque ouviram falar de suas realizações. Shell se prepara para atacar Sammy, mas Keith intervém e repreende Sammy por seu comportamento. Keith dá as boas-vindas a Anne no ateliê e a leva ao seu quarto. Shell também é permitido ficar, pois Keith quer usá-lo como modelo para sua peça na exposição. Mais tarde, é revelado que Keith Nguyen é filho do falecido ex-visconde do Açúcar de Prata e teve a oportunidade de conhecer muitos artesãos diferentes ao longo de sua vida. Após um diálogo, Keith obtém permissão de Shell e eles vão para seu ateliê. Keith revela que esta pode ser a última chance de Anne se tornar uma mestre do Açúcar de Prata, pois ela chamou muita atenção devido às suas conquistas no ano passado. Os artesãos invejosos nunca permitirão que ela obtenha maçãs de açúcar novamente. Este ano, no entanto, a colheita está nas mãos de terceiros, o que trabalhou a seu favor. Keith implora a Shell que não informe Anne sobre isso, pois quer que ela compita sem essa pressão assegurando. No dia seguinte, eles são mostrados o processo de refino das grandes quantidades de açúcar de maçã, e o trabalho parece sério. Os homens no ateliê lançam olhares desaprovadores a Anne, pois acreditam que ela não deveria estar ali. Cat compartilha uma história antiga sobre como uma mulher humana se apaixonou pelo rei das fadas, traindo sua espécie. Seu ancestral, o rei Cedric, lançou uma campanha e derrotou as fadas, libertando a humanidade delas. Anne fica chocada ao ouvir que isso é ensinado na igreja. No entanto, Cat sente que a hostilidade deles se deve mais ao fato de acharem que ela atrapalhará seu trabalho, devido à sua natureza fisicamente exigente. O diretor da escola, Marcus, entra no ateliê e interage com Cat, informando-o de que ele supervisionará o refino junto com Elliot, que é o chefe interino da escola Page. Sua atenção se volta para Anne, e ele a lembra de que ela terá que trabalhar para receber as maçãs de açúcar. Ele está preocupado porque os utensílios são muito pesados, mas Anne está disposta a enfrentar a tarefa. Marcus também deixa Jonas ciente de que, se ele perder para Anne novamente, Keith será o responsável pelo ateliê. Keith rapidamente se prepara para trabalhar, mas Anne luta com o trabalho manual. Elliot a leva embora e se apresenta como um aliado das mulheres. Ele acredita que ela deveria fazer um trabalho menos desgastante. Cat os vê e começa a brigar com ele por ter chegado atrasado. Elliot veio com sua noiva, Bridget, filha de Glenn Page, que veio para ajudar na cozinha. Ela sai depois de assistir Anne lutar com o trabalho. Após um dia de trabalho árduo, Bridget ajuda a servir os artesãos. Ela questiona Anne sobre por que ela tem 3 pratos, e sua necessidade é justificada quando Shell e Keith e Mitral se juntam a Bridget. Ela fica encantada por Shell, mas não consegue dizer nada, já que eles saem rapidamente. Mais tarde, Jonas informa Anne que Marcus deu a ela um lote de maçãs para usar em seu trabalho. A garota vai até lá animada para verificar suas maçãs e acaba dormindo lá. Shell a rastreia e a envia de volta para a cama antes de sair para buscar água para ela, quando é abordado por Bridget, que assume que Anne é a dona dele e oferece comprar Shell,
prometendo dar a ele uma vida melhor. No entanto, ele a rejeita. 6 dias depois, Annie está totalmente imersa no trabalho. Ela tem uma discussão com Sammy sobre o refino, e Keith a leva para o lado para acalmá-la. Ele tenta distraí-la mostrando sua peça de exposição concluída, e ela fica impressionada com ela. Keith fica feliz em ouvir o feedback positivo. Annie faz o caminho até a janela, se perguntando o que vai criar, e vê Shel se encontrando com Bridget e a vê abraçando. A moça confessa seu amor por Shel, mas ele a ignora antes de rejeitá-la. Keith percebe que Annie está chateada e a leva pela mão enquanto eles correm pelo quintal. Shel observa a interação com seus 2 olhos e fica um pouco chateado com isso. Uma noite, Annie esbarra em Jonas, que expressa seu desprezo por ela, mas ela está mais preocupada com Shel, que tem posado para Keith intensamente nas últimas semanas. Ela também está interessada em aprender por que a família real favorece as confeitarias de açúcar com figuras de fadas. Em seu dia de folga, ela vai à igreja para aprender sobre essa história, a fim de obter inspiração para sua peça de exposição. Shel a acompanha, mas ambos estão um pouco distantes depois de testemunharem um ao outro se aproximando de outras pessoas. Ela menciona seu encontro com Bridget, e ele fica surpreso ao descobrir que ele nem sabe o nome dela. Shel explica como ela tentou comprá-lo, mas ele a rejeitou e disse a ela que teria que roubar sua asa se quisesse tê-lo. Isso deixa Annie feliz, mas Shel fica ressentido por seu pequeno momento com Keith. Eles chegam à igreja, mas não conseguem acessar a biblioteca, pois ela está em reforma. Há um mural no teto da igreja com inscrições antigas das Terras Altas. Shel revela que consegue lê-lo e começa a narrar a verdadeira história entre o Rei das Fadas e Cedric. Eles eram amigos e queriam criar um mundo onde humanos e fadas vivessem juntos em harmonia, mas a guerra eclodiu, e as fadas perderam e se tornaram submissas. Cedric detestava o resultado, e sua história foi reescrita para o que a igreja propaga agora. A família real ainda carrega a tristeza de Cedric, por isso favorece as confeitarias de açúcar com figuras de fadas. Após ouvir a história, Annie fica inspirada e também vê as asas de Shel brilhando ao sol. Ela volta para o ateliê e se concentra em seu trabalho. Cat havia alertado Shel que Bridget está obcecada por ele, e até mesmo brigou com Elliot para adquiri-lo. No entanto, ele não tem medo dela. Conforme os dias passam, Annie continua a trabalhar até terminar sua peça apenas 2 dias antes da exposição. Marcus fica sabendo e veio para inspecioná-la para garantir que está de acordo com os regulamentos da exposição. Keith implora para participar da inspeção, e ela o leva a uma sala onde pega Mithril tentando provar seu açúcar processado. Enquanto ela o confronta, Sammy nota a qualidade do açúcar, e Marcus a lembra do motivo pelo qual vieram. Ela se desculpa e revela seu trabalho. Todos ficam impressionados com sua beleza. Enquanto voltam, Sammy ouve Keith sendo intimidado pelo trabalho de Annie. Naquela noite, ele envia Jonas, que não suspeita de nada, para atraí-la sob o pretexto de que Marcus quer vê-la. Sammy e seu comparsa, Cian, ameaçam Keith e tentam arruinar a carreira de Annie colocando sua mão no açúcar derretido. Embora Jonas não goste de Annie, ele acha que isso é ir longe demais e escapa para contar a Shel. O guerreiro fada resgata Annie, fazendo Sammy e seus comparsas fugirem. Mais tarde, Marcus ouve falar do incidente e vem se desculpar. É revelado que Sammy relatou Jonas como culpado, e ele é expulso, junto com Annie, embora ela tente explicar que Sammy era o verdadeiro culpado. No dia seguinte, Annie deixa o workshop, mas Keith e Cat prometem expor Sammy. Bridget assiste com uma expressão triste quando Shel parte. Mais tarde, agradece a Jonas por salvá-la, mas ele informa que só o fez porque estava com medo. No dia antes da exposição, Mithril verifica o açúcar e percebe que ele foi trocado por açúcar produzido em massa. Shel ordena que ele mantenha isso em segredo de Annie e lhe conte uma mentira sobre sua ausência. Ele volta ao workshop, onde os aliados de Annie se reúnem para descobrir quem pegou o açúcar dela. Bridget confessa que sabe o que aconteceu com o açúcar de Annie, mas não tem a intenção de contar a eles. Nesse ponto, é o dia seguinte, e a exposição está a caminho. Keith fica surpreso ao ver Annie de bom humor, o que o confunde. Hughes interrompe para revelar a carta afirmando que Annie roubou o açúcar produzido em massa para passar como seu próprio. Eles trazem os barris dela, e ela fica arrasada ao ver que seu açúcar foi trocado. Enquanto isso, Bridget revela que quer a asa de Shel em troca das informações, e ele a entrega sem hesitar. Ela até ordena beijá-la quando Elliot sai do quarto. De volta à exposição, a multidão pede sua desqualificação, mas Cat e o dono da estalagem apontam que uma artesã de sua classe deveria ser capaz de fazer seu próprio açúcar de prata. A agitação é acalmada quando o rei e a rainha chegam após ouvir a questão. Eles não têm outra opção senão desqualificá-la e pedir desculpas por causar uma confusão. No entanto, pedem que ela revele sua peça, e todos ficam impressionados ao vê-la. Seu trabalho é uma asa de Shel elegantemente cobrindo o brasão do reino, e ela lembra que as fadas podem identificar diferenças no açúcar. Ela quebra um pedaço de sua obra para ser provado pela fada do rei, que é confiável. Ele relata que a obra de Annie é feita de um açúcar de prata de alta qualidade. Ao mesmo tempo, Bridget chega e revela que foi Sammy quem pegou o açúcar de Annie. Eles trazem o barril dele, e Clifford confirma que é o mesmo que a escultura de Annie. Sammy desaba e começa a chorar, pedindo desculpas. Marcus fica furioso e não consegue acreditar
acreditar nisso. Ele se desculpa em nome de seu pupilo antes de ser dispensado pelo rei, e Anne é readmitida na exposição e ganha a medalha real, o que a torna oficialmente uma mestra de açúcar de prata. O rei a presenteia e, no rescaldo, Shell a abraça e a parabeniza. Ele se despede, o que a deixa confusa. Kif revela que Shell se vendeu para Bridget para obter informações. Ela tenta impedi-lo de partir, mas seu caminho é bloqueado e, quando finalmente fica livre, Shell já se foi. Ela desaba em desespero. Vou ficando por aqui. Próxima aventura.